Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maiara Lima e a gente está dando continuidade à nossa aula sobre educação ambiental. E aí, acho que todo mundo assistiu, né, a aula passada, a gente está retomando os assuntos, mas hoje o tema da nossa aula vai ser entender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu falei para vocês que são 17 objetivos, né, que a gente chama popularmente de ODS, para resumir a sigla. E aí, desses 17 objetivos, eu vou falar agora nessa aula o primeiro ao 10º. Eu vou falar um por um e vou explicar a relação aqui na nossa Terra. Como é que está a implementação desses objetivos de desenvolvimento sustentável? Porque a gente precisa, além de saber que eles existem, como é que eles funcionam e também como é que eles estão na nossa realidade, no nosso cotidiano, tudo bem? E comentando o primeiro ODS, que se chama Erradicação da Pobreza, o objetivo dele é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, como é que a gente pode definir que um lugar está vivendo em pobreza ou em extrema pobreza? É a partir do PIB, a partir da produção diária que a pessoa tem por dia. Por exemplo, o que é aceitável pelos estudos é que pelo menos 700 milhões de pessoas estão vivendo com menos de $8 por dia. Ou seja, as pessoas estão vivendo com pouquíssimos recursos, onde elas passam muitas dificuldades, principalmente para se alimentar. Então, é necessário que essa distribuição de dinheiro seja feita de uma maneira mais justa, onde as pessoas não passem necessidades. Porque a gente sabe que existem muitas riquezas, muitas coisas que podem ser divididas de uma maneira mais interessante para as populações. Porque se a população tiver poder aquisitivo financeiro, vai gerar uma economia, as pessoas vão poder consumir, vão poder produzir e economicamente isso é favorável. Então a extrema pobreza ela não é interessante para a economia, porque é necessário que as pessoas tenham poder aquisitivo para que elas possam consumir, mas também não é interessante que as pessoas tenham esse acesso financeiro de qualquer forma. Afinal, a gente está falando de objetivos de desenvolvimento sustentável. É interessante que as pessoas se mantenham de uma maneira confortável, que consigam produzir, consigam ter trabalho, mas que respeitem também a natureza. E isso é muito possível. No nosso caso, aqui na Amazônia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 27 estados e mais o Distrito Federal, o estado do Pará é o 23º que possui mais pessoas em situação de extrema pobreza. Sim, é um dado preocupante. Ainda existem muitas pessoas aqui no nosso estado passando por dificuldades. Apesar da gente ter uma região abundante de água, de floresta, de recursos naturais, ainda assim, essas riquezas não são distribuídas de uma maneira, como havia dito, justa. Então, é necessário pensar em políticas públicas ou realmente efetivar as políticas públicas que diminua ou então que acabe de fato a questão da pobreza entre as pessoas. Esse ODS, que é o primeiro de todos, né, que é da erradicação da pobreza, a nossa região é um dos lugares que se batalha para que seja realmente implementado, para que as pessoas tenham condições e tenham dignidade humana para viver. Então é isso, gente. Eu vou falar sobre cada ODS e vou trazer para a nossa realidade, porque às vezes a gente fala sobre os ODS e as pessoas pensam numa coisa muito longe, muito distante, mas não. Todos os ODS envolvem todas as pessoas, porque lembram da última aula que eu falei que os ODS foram criados em 2015 em Nova York para que sejam metas e objetivos alcançados pelos países que estavam lá fazendo esse acordo, e foram mais de 150 países, ou seja, são objetivos transversais, ou seja, que englobam várias pessoas, na verdade todas as pessoas do mundo, porque esse avanço
social, econômico, ele é interessante para todas as nações. Vou falar agora sobre o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Vocês começam a perceber que um ODS acaba puxando o outro, um é complementar do outro. E sim, gente, isso tem tudo a ver com o meio ambiente, com a preservação da natureza, com o futuro da humanidade, porque aquilo que eu havia dito para vocês, é interessante preservar a natureza, mas é interessante também ter tecnologias, mas também é interessante ter uma vida social, econômica estável. Então, um conteúdo acaba sendo complemento do outro. E nesse caso aqui do ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, o objetivo é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Durante as últimas 2 décadas, houve um rápido crescimento econômico. Acho que muita gente já pode ter estudado na geografia, na história, na sociologia e entre outros assuntos, a questão das revoluções industriais, das revoluções técnicos, científicas, informacionais, e isso tem tudo a ver com a economia, porque essas mudanças fizeram injetar mais recursos para a vida econômica. Apesar desse avanço muito grande que houve nos países, como eu havia dito para vocês, esse avanço não aconteceu da mesma forma em todos os lugares. E além disso, a Fome Zero está ligada justamente com a agricultura sustentável. Por quê? Houve, em meados do século XX, a Revolução Verde. E o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi a maquinaria, os insumos e, entre outros, que aumentaram a produção da agricultura. Isso foi muito importante para a tecnologia, para distribuir alimentos, porém, como não sabia as consequências dessas mudanças, hoje se pensa que é interessante não mais trabalhar com monocultivos. O que seria monocultivos? É você, por exemplo, pega alguns hectares de uma região, de um terreno, de algum lugar, em qualquer lugar do mundo, você tira toda a camada, a cobertura vegetal daquele lugar natural, tira tudo e depois planta outra coisa. E essa outra coisa é só de uma espécie. Isso não é interessante para a natureza. Vamos falar um pouquinho do nosso caso aqui, dos ecossistemas amazônicos. Se você for entrar numa floresta nativa daqui da Amazônia, você vai ver várias espécies de árvores, de plantas, de flores, várias diversidades de flora, não é verdade? Então a natureza, naturalmente, ela é diversa. Ou seja, se você tira essa diversidade e coloca só uma espécie, você causa um grande impacto na natureza. Você tira os protetores naturais, os animais, os insetos que ficam ali, as outras formas de vida, você desestrutura esse ecossistema. Então, essa agricultura convencional que houve a partir da Revolução Verde, que é essa mudança na produção, onde se entrou muita maquinaria, uma produção de bilhares de toneladas, não foi tão interessante para a natureza por conta dessa forma abrupta de mudar com aquele lugar sem calcular as consequências disso. E as consequências são inúmeras. Um exemplo é o próprio aquecimento global, porque sem plantas, sem árvores, sem camadas de cobertura de verde, né, fica mais quente os lugares. Por exemplo, aqui na Amazônia novamente, vamos pensar novamente nas nossas florestas. Sabemos que o clima aqui é equatorial, ou seja, um clima úmido, altamente quente, com as árvores. As árvores capturam parte dessa irradiação causada pelo sol e se tem microclimas mais agradáveis. A partir do momento que você retira essa cobertura vegetal, você vai vivenciar densamente aumentos da temperatura e vai, digamos assim, queimar o solo. Por quê? Porque já não tem aquelas árvores para proteger o solo, a irradiação do sol vai vir direto no solo e vai secar aquele lugar e vai ser improdutivo. Então,
essas conexões que são interessantes da gente pensar que não tem como falar sobre fome zero e não investir numa agricultura sustentável, tudo bem? E outros dados interessantes, gente. Ainda hoje, há cerca de 795 milhões de pessoas que ainda vivem em subdesnutrição ou desnutrição crônica. E é exatamente esse o objetivo do ODS 2. Acabar ou mitigar, diminuir de qualquer forma essa má nutrição até o ano de 2030, até daqui a 9 anos. É um grande desafio, mas é sim possível, através de pesquisas, de comprometimento dos governantes, entre outros, de modo a garantir, especialmente para as crianças, que tenham suficiente alimentos nutritivos. Trazendo para a nossa realidade amazônica, a gente ainda vive, né, várias situações de subnutrição, de má nutrição, desnutrição entre as populações, principalmente do interior. Ainda há um alto índice de mortalidade infantil por conta da alimentação. E a gente tem soluções muito interessantes para resolver esse problema. Vou dar o exemplo de uma pós-graduação que estuda agriculturas familiares na Universidade Federal do Pará, que é o programa de pós-graduação em agriculturas familiares, que lá se faz estudos tanto de produção orgânica, quanto também os pesquisadores e as pesquisadoras estudam como é que as comunidades tradicionais elas conseguem lidar com as adversidades, com as intempéries, porque muitas dessas comunidades não têm apoio estadual, estatal, governamental, de uma forma geral, então eles precisam usar a sua inteligência, a sua criatividade para conseguirem plantar, para conseguirem produzir seus alimentos. Então, esses pesquisadores se unem às comunidades e começam a formular pesquisas, estudos de que maneira podem recuperar o solo, podem recuperar as florestas. Sim, gente, é possível recuperar sim o solo, é possível recuperar as florestas. Não são todos os empreendimentos antrópicos, ou seja, não é tudo que o homem faz que é possível recuperar. Tem coisas que são irremediáveis, com a mineração. Porém, como eu havia falado para vocês, de agricultura de monocultivo, tem como recuperar sim, é todo um estudo, é toda uma dedicação para replantar e recriar a vida ali. Então, as pessoas que ocupam a floresta, elas já têm esse conhecimento tradicional e se unem a esses pesquisadores e eles já fizeram trabalhos incríveis que envolvem a agroecologia. Para quem não conhece a agroecologia, ela é um sistema produtivo em que se foca no orgânico, ou seja, os insumos químicos que vão ser usados, eles não vão degradar o meio ambiente e também não vão fazer mal para a nossa saúde. E eles estudam profundamente formas alternativas de lidar com as pragas, com as pestes que se dão nessa forma de agricultura. Porém, qual é o diferencial da agroecologia para a agricultura orgânica? É que a agroecologia, além desse comprometimento na produção, né, sustentável, ela também acredita que precisa se haver mudanças sociais. Não tem como fazer uma agricultura orgânica se tiver ainda pessoas passando fome. Então, ela também se interessa de fazer essa agricultura sustentável, mas que seja justa a distribuição desses alimentos, que seja justa a relação entre as pessoas. Vamos falar agora do ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar a todos e todas, em todas as idades e todos os credos, religiões. O que isso significa? É que em 2017 houve uma consultoria da Urban System, no qual destacou 50 municípios que têm melhor inovado no sistema de saúde do país. Infelizmente, essa consultoria que fez essa pesquisa, que falava, né, da qualidade de saúde, de como funciona, né, o sistema de saúde, nenhuma cidade paraense
foi colocada. Ou seja, a gente precisa avançar muito o nosso sistema de saúde. Por quê? Na primeira aula, eu acho que todo mundo acompanhou, eu citei rapidamente a questão do Covid-19, né, dessa pandemia que estamos, né, saindo, estamos começando a solucionar, mas que foi um problema de saúde que causou em todo o mundo. Porém, nos lugares que tinham menos estruturas de hospitais, de mão de obra especializada, as coisas ficaram mais delicadas. Então, aqui na nossa região, a gente passou por isso, infelizmente, mas já era algo conhecido, né, dos pesquisadores, das pessoas que estão envolvidas na saúde. Então, a gente precisa urgentemente avançar nesse sistema de saúde aqui para o nosso estado, para a nossa região. E esse avançar, ele, como eu sempre estou ratificando, tem que ser distribuído, tem que ser feito de uma maneira transversal, porque as populações elas precisam dessa assistência. E, novamente, usando o caso da pandemia, a pandemia ela envolveu várias pessoas, né? De qualquer classe social, de qualquer etnia, ou seja, tendo qualidade de vida, tendo saúde e bem-estar, toda a população, de uma forma geral, aproveita essa melhoria. É bom para todos e todas, tudo bem? Então, esses dados que eu falei deflagram, né, demonstram que precisamos avançar muito nessa questão do sistema de saúde. Claro que muita coisa já melhorou, já mudou, mas ainda precisa se avançar. E por isso que as Nações Unidas, através desses encontros que eu falei para vocês, que inventaram, né, e construíram os ODS, eles reivindicam a saúde para essas populações que estão em vulnerabilidade. Continuando esse estudo que a gente está fazendo aqui sobre os ODS, agora a gente vai falar sobre o ODS 4, que é a educação de qualidade, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos e todas. Exatamente essa iniciativa que o Liberal na Escola está fazendo, que é dando acessibilidade e inclusão para várias pessoas sobre várias temáticas, vários assuntos. Isso é de suma importância, porque o tema principal aqui das nossas aulas é a educação ambiental. Então, para que a educação ambiental seja difundida entre as pessoas, é necessário que se tenha uma base, é necessário que se tenha uma formação, que as pessoas entendam a importância desses debates. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade amazônica, nossa realidade paraense, no último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi feito em 2020, avaliou que a educação no Pará é a 24ª dos 27 estados brasileiros, contando com o Distrito Federal. Ou seja, a nossa qualidade educacional atualmente está com sérios problemas. É necessário a gente refletir na qualidade de ensino, é necessário que a gente tenha realmente nos interiores do estado inclusão digital, para que as pessoas tenham acessibilidade no uso das ferramentas, porque sabemos que pós-pandemia as aulas virtuais, as aulas motoras, elas cresceram, porém não são todos os lugares, não são todas as pessoas que têm esse acesso. Então é muito importante que a gente avance na questão da educação no nosso estado, para que as pessoas tenham sua consciência, para que as pessoas tenham uma formação, para que no futuro, exatamente todos esses debates que a gente está fazendo sobre os recursos naturais, as pessoas saibam da importância para que hoje, no presente e para o futuro, preserve, se cuide, se mantenha. Exatamente essa questão da consciência ambiental, ela está ligada diretamente com o desenvolvimento sustentável. Como vamos criar tecnologias sustentáveis, recursos e formas de lidar com a natureza sem a educação? Não é possível. É necessário investimento em todo momento, desde a pré-escola até grandes pesquisas nessa parte, porque realmente vamos avançar nessas discussões sobre o meio ambiente, a qualidade de vida, a manutenção dos recursos naturais para as próximas gerações.
O ODS 5, ele já fala da igualdade de gênero, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Isso mesmo, gente. É super importante que a gente coloque em pauta a questão das desigualdades de gênero. Ainda em muitos lugares do mundo existem esses problemas que são muito falados, que muitas pessoas já são conscientes, que é, por exemplo, as mulheres ainda ganham assalariamento menor que os homens. Muitas mulheres, principalmente na nossa realidade brasileira, são chefes de família e precisam trabalhar fora, dentro de casa, cuidar das suas afazeres domésticos de seus filhos e acabam tendo triplas jornadas de trabalho, ou seja, essas mulheres acabam trabalhando muito mais que os homens. A participação política da mulher ainda é pequena, né? Não é proporcional aos homens, e entre outros. E trazendo para a nossa realidade paraense, em 2015, no mapa da violência, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foi coletado informações sobre questões de feminicídio, que são homicídios que são realizados contra as mulheres. E houve nesse dado, em 2015, infelizmente apontou que a cidade de Ananindeua está entre as 3 mais violentas do Brasil, que fica no nosso estado. Ou seja, a questão não é só a cidade de Ananindeua, a questão é uma cultura que está, estruturada há muitos séculos nas sociedades e que o desenvolvimento sustentável, ele aponta que isso precisa ser solucionado para que realmente a gente possa proteger o meio ambiente, porque não tem como proteger o meio ambiente e não proteger as mulheres e as meninas. É preciso estar tudo compactuando de uma maneira harmônica. Então, é necessário que se proteja essas pessoas. Por isso que é tão importante e foi colocado como um dos objetivos sustentável. Tudo bem? O ODS 6, água potável e saneamento, é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos. Para quem não sabe, ainda 40% da população mundial ainda vive situações de escassez, número que pode subir se a gente não melhorar os dados da questão da mudança climática. E essa gestão inadequada, aonde há despejos de esgoto, a poluição por insumos de agrotóxicos, falta de cuidado, como, por exemplo, você estar numa beira de rio, numa beira de praia e jogar lixos, e entre outros. Todos esses problemas vão se acumulando e aí falta água em muitos lugares do mundo. Aqui na nossa realidade é um tanto distante porque nós temos uma grande abundância, porém, aqui na nossa cidade a gente não tem um sistema de saneamento básico justo. Na verdade, nós somos uma das regiões do país que menos apresenta-se saneamento básico, encanamento, água potável. E é importante salientar que em 2017, no estado do Pará, houve um dos piores índices de saneamento do Brasil. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Trata Brasil, uma organização da sociedade civil, e que ela é formada por empresas que têm interesse em avançar o saneamento básico. Tudo bem? E também aqui no Pará, 1,18% há tratamento de esgoto, ou seja, apenas quase 1% da população tem um tratamento de esgoto, 99% não tem. Ou seja, infelizmente, tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres não têm saneamento na nossa região. Não é verdade? Por mais que tenha 1%, é muito pouco perto, de toda a população daqui do nosso estado. Apenas 4,92% tem coleta de esgoto, 47,10% tem rede de água e há uma grande perda de água aqui na nossa região, cerca de 39,72%. Então, a gente também precisa discutir a questão da água, da questão do recurso hídrico, desse futuro, porque sabemos que não tem como existir humanidade se não tiver água potável, se não tiver água limpa. E envolvendo a questão da água, também se envolve a questão do saneamento,
a questão do esgoto, para onde vai, né, esse esgoto. Se vai para um rio, se vai para uma fonte de água, não pode. Tem que ser analisado, tem que ser feito tudo isso de uma maneira racional. E é possível, existem várias pesquisas, vários pesquisadores e pesquisadoras que se comprometem a não apenas estudar a questão do saneamento e do esgoto, mas também de solucionar problemas que já aconteceram, de limpar essa água. Como, por exemplo, dentro do sistema da permacultura, lembra que eu falei sobre a agroecologia? É bem parecido, é o mesmo sistema. Lá também tem sistemas de limpeza da água, principalmente de água de sabão, através de plantação de bananeiras. Sim, gente, bananeiras podem limpar a água suja de sabão. Então, para vocês verem que tem muitas soluções, há muitas pesquisas e a gente precisa abrir as nossas mentes, conhecer esses assuntos, informar as pessoas, se informar, todo o tempo está se atualizando. E o 7º ODS é energia acessível e limpa, que é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno, a preço acessível à energia para todos. De 2000 a 2013, mais de 5% da população mundial obteve acesso à eletricidade, de 70% para cerca de 85%. E essa demanda tende a aumentar. Isso é super positivo, é importante sim a energia acessível para todas as pessoas. É importante para sistema hospitalar, para sistema de segurança, para, enfim, vários lugares no mundo precisam dessa energia elétrica. Então, foi muito importante esse avanço. Porém, é necessário que a gente pense em energia limpa. Por quê? Porque essa energia convencional, elas são tiradas de combustíveis fósseis e esses combustíveis fósseis, eles acabam emitindo gases que provocam o efeito estufa. E esse efeito estufa é um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Ou seja, hoje a Terra está 1,5 grau a mais do que o convencional. Há 50, 40 anos atrás, eles fizeram essa previsão, mas não acharam que ia ser nesse ano de 2021, achavam que isso ia acontecer mais lá para frente. Porém, infelizmente, essas pesquisas estão se antecipando, estão vendo que cada vez mais na atualidade, esses problemas que foram investigados há 50, 40 anos atrás estão acontecendo na atualidade. Então não tem tempo para esperar. É necessário que se faça essas mudanças urgentemente para que de fato a gente consiga viver de uma maneira com qualidade, tudo bem? E nesse sentido, o ODS 7 reconhece a importância e traça metas focadas na transição energética, ou seja, deixar essas formas que tiram de combustíveis fósseis para uma energia limpa, e que são fontes que geralmente, né, são poluidoras, essas que estão envolvendo o combustível fóssil. Em relação a essa questão da energia limpa, o que é interessante, gente, que tem várias opções, tudo bem? Eu vou citar algumas aqui para vocês. Tem a energia hídrica, que a gente conhece bem, né? Aqui no estado tem várias usinas hidrelétricas. Tem a energia solar, tem a energia eólica, tem a energia geotérmica, tem a energia através de biomassa. Como eu havia falado agorinha para vocês sobre a energia de hidrelétricas, ela é limpa, porém, se começar a construir muitas usinas, acomete também um impacto muito grande nos ecossistemas. Então, não é interessante focar só em um tipo de energia. É interessante aprimorar várias outras para que tenham uma diversidade e não comprometa só um tipo de extração de energia elétrica ou energia de alguma forma geral. Então, é interessante diversificar. Por exemplo, aqui no nosso estado, a gente tem um potencial imenso de energia solar, né? Já que a gente é um lugar que está perto do sol por conta da linha do Equador, estamos vivendo o nosso clima equatorial, que ele é quente, úmido, então tem um potencial incrível. E ele é inesgotável e pode ser feito praticamente o ano inteiro. Tanto que tem muitas empresas atualmente investindo muito na energia solar aqui no nosso estado, assim como também a energia eólica pode ser realizada aqui em determinados espaços do estado, entre outros. Então, como eu havia dito para vocês, tem sim soluções, tem sim formas
equilibradas e sustentáveis de melhorar essas problemáticas trazidas. Agora a gente vai falar sobre o ODS 8, que é o trabalho decente e o crescimento econômico, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho recente para todos. Ou seja, infelizmente, estamos vivendo uma crise ambiental e que, em consequência, há uma crise econômica. Ou seja, o aumento do desemprego, acho que todo mundo consegue perceber que ele vem sendo latente nos últimos anos. Entretanto, não é legal qualquer tipo de emprego. Tem que ser um emprego que respeite a dignidade humana, que respeite as pessoas, que as pessoas recebam salários justos, que as pessoas trabalhem de uma forma justa. Trazendo essa temática para o nosso estado, ainda se precisa avançar, porque, por exemplo, ainda no ano passado, em 2020, a Polícia Federal divulgou um balanço de operação de combate ao trabalho escravo em garimpos ilegais, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A ação resgatou 39 trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos. Ou seja, é um processo que a gente precisa superar urgentemente. As pessoas precisam de dignidade humana, precisam de emprego, precisam de sua renda, mas tem que ser feito de uma maneira que respeite os direitos humanos, porque não tem como uma pessoa ser produtiva economicamente se ela trabalha em situações análogas ao trabalho escravo. Ela precisa de dignidade. E isso para a economia é importante. As pessoas, para elas consumirem, para elas produzirem, para elas serem consumidoras de uma forma geral, elas precisam estar bem, elas precisam estar saudáveis, precisam estar em situação de dignidade. E isso ajuda a todos, ajuda a economia, isso é um avanço para a sociedade de uma forma geral. Então, é por isso que é tão importante se criar políticas públicas, programas de governo que gerem renda, mas essa renda tem que estar conectada com o desenvolvimento sustentável. Eu já dei alguns exemplos aqui para vocês que é possível fazer uma agricultura sustentável, é possível fazer uma energia limpa, é possível fazer vários tipos de trabalho que é tanto bom para a economia, mas também bom para o meio ambiente. É possível conectar esses dois fatores, meio ambiente e economia. Mas, como havia dito para vocês, é importantíssimo o engajamento, é importante que as pessoas se envolvam, é importante que as pessoas tenham essa consciência para que elas possam cobrar dos responsáveis para que, de fato, sejam feitas essas políticas. O ODS 9 é Indústria, Inovação e Infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes para promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. É aquilo que a gente vem conversando. O desenvolvimento, a tecnologia, a indústria, elas não podem acabar, todos nós precisamos. Porém, hoje, o grande desafio é construir essas tecnologias de uma maneira sustentável, de uma maneira que não impacte o ecossistema de uma maneira irreversível. Ainda há pouco comentei sobre a questão da mineração, que em alguns momentos ela pode ser irreversível. Sim, pode. Pode se não houver pesquisas, pode se não tiver estudos de risco, estudos de caso com as comunidades que vivem próximo, ou seja, todos esses problemas, eles são previsíveis. Todos esses problemas, os pesquisadores sabem que podem vir a acontecer. O que é importante é justamente investir na educação, nessas pesquisas, para que as pessoas saibam o que pode acontecer. Então, todos os empreendimentos humanos, eles são capazes de ser feitos de uma maneira sustentável. Mas só é possível, gente, não tem como fugir, só é possível através da educação. Porque se uma criança cresce desde pequenininha, consciente que ela precisa cuidar do meio ambiente, que ela tem que cobrar as políticas públicas, que ela precisa fiscalizar grandes empresas, que todo mundo tem um comprometimento, todo mundo tem uma obrigação, um dever de cuidar da natureza, as coisas podem avançar muito mais. Mas, como havia dito, é só através da educação, não tem para onde fugir. E aqui no Pará existem indústrias alimentícias de extração de vários tipos de
matérias-primas, por exemplo, o açaí, está sendo, né, bastante divulgado dentro e fora do país. Então, você percebe que é possível fazer, sim, uma industrialização consciente. Você pode fazer as plantações, mas diversificar essas espécies, certo? Para que o solo e o clima ele não tenham mudanças drásticas. Então, é importante sempre essa reflexão de criar um desenvolvimento que ele esteja equilibrado com a natureza. Tudo bem? O ser humano já foi até a Lua, o ser humano já inventou grandes tecnologias ao longo da sua história. Então, ele tem capacidade, sim, de fazer uma nova história, de fazer novas formas de criar conhecimentos, indústrias, tecnologias de uma maneira resiliente. E o ODS 10, redução da desigualdade. A todo momento eu sempre sinto, gente, vamos pensar de uma maneira democrática, de uma maneira que as pessoas estejam bem. Não importa a classe social, não importa a etnia, não importa a nação, que as pessoas estejam vivendo de uma maneira confortável. Então, a redução da desigualdade é justamente isso, reduzir dentro dos países, entre os países, essa desigualdade, que está muito ligada a uma distribuição de renda, uma distribuição de riqueza. Ou seja, não há problema nenhum na riqueza, não há problema nenhum, né, na mobilidade social, onde as pessoas podem ter uma ascensão econômica. Isso é muito positivo para todos, mas é necessário que seja distribuído de uma maneira minimamente justa, para que as pessoas não passem necessidades, para que as pessoas não precisem poluir a natureza, porque muitas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica acabam não tendo acesso à educação e logo elas acabam depredando a natureza. Claro que em proporção a grandes indústrias ou até mesmo uma vida urbana em megalópolis, elas fazem menos, mas ainda assim elas estão ali inseridas em situações de vulnerabilidade e elas não podem mudar a sua realidade porque elas não têm meios para isso. Então, o avanço da equidade entre as pessoas também é um avanço para a natureza, porque as pessoas vão estar, além de se cuidando entre si, também vão estar cuidando daquilo que a gente mais tem de precioso, que é nossos recursos naturais. Porque sem os recursos naturais, como eu havia dito, não tem como a gente se alimentar, não tem como a gente beber água, a gente não consegue conviver com tantas mudanças climáticas, ocorrem vários problemas de saúde, então a gente precisa desse equilíbrio. E no Pará, falando um pouquinho dessa questão da distribuição de renda, nós somos o 14º, segundo o IBGE, em 2016. O nosso território tem muitas riquezas culturais, naturais, e há formas de melhorar essa distribuição de renda. Um exemplo que eu posso citar para vocês são as cooperativas agrícolas que acontecem muito no interior do estado, onde agricultores, pessoas que trabalham com a terra, se unem a sua força de trabalho, criam uma associação, uma cooperativa e trabalham para si, onde eles conseguem distribuir melhor essa riqueza. Então, hoje, se pensa muito no sistema do cooperativismo para sair desse gargalo, desse problema que é a distribuição de renda, onde o próprio trabalhador, a trabalhadora tem uma autonomia de decidir e de empregar a sua mão de obra, a sua força de trabalho. E como a gente tem muita riqueza aqui no nosso estado, é possível fazer cooperativas de N coisas, de agricultura, de criação de animais, de vários recursos naturais é possível. Então, há soluções, como eu falei para vocês, é só uma questão de conscientização, das pessoas estarem informadas, porque muitas pessoas não sabem, não é mesmo, sobre essas questões. Então, é importante a gente estar sempre debatendo. Eu falei aqui para vocês um pouquinho sobre os 10 primeiros ODS. Se de repente ficou alguma dúvida, alguma questão, não esqueçam, vou deixar no final o meu contato profissional. Mas o que é o resumo de tudo isso que eu falei aqui para vocês? Vou começar um pouco como eu falei na aula passada.
Tudo começou em 1948. Claro, não foi ali o primeiro momento que as pessoas se preocuparam com a educação ambiental. Isso foi sendo um processo que, a partir desse momento, começou a se tornar uma coisa mais notória, mais visível. E a partir desses encontros, desses conselhos, comitês e acordos internacionais, foi que em 2015 houve a agenda, né, para o desenvolvimento sustentável, que criou-se 17 objetivos. Gente, criar 17 objetivos para a nação de vários países não é nada fácil. Demorou muitos anos para se chegar a um consenso. Então, é importante que a gente tenha consciência de cada um, porque cada um foi estudado, cada um foram debates feitos entre os países para ver se todos concordavam e chegaram nessa conclusão. Tanto os países em desenvolvimento quanto os países que já estão desenvolvidos. Eles conseguiram ter esse diálogo, essa diplomacia e discutir isso e se tornar esse documento um importante acordo para o nosso futuro. E se isso que foi dito nesses 17 objetivos forem cumpridos, a gente pode ter um futuro bem melhor, bem mais confortável. Claro que foi ousado, eles colocaram essa meta até 2030. Por que eles escolheram isso? Porque eles sabem da urgência disso ser implementado. Eles sabem da urgência que as pessoas precisam entender e compreender desses debates. Então, eles colocaram assuntos bem pontuais, como a erradicação da pobreza, como a redução da desigualdade, como a questão da fome zero, a saúde e bem-estar, a água potável, que são temas centrais para o bem-estar das pessoas. Eles colocaram isso de uma maneira organizada, sistemática, não só tocando no problema, mas também dando soluções para que justamente isso seja popularizado entre o mundo todo, entre os países e entre as pessoas, né, de uma forma geral. Porque é o que eu já falei para vocês, né, gente? O futuro da humanidade depende da gente, depende deste presente, depende da educação e depende de como a gente vai se comportar daqui para frente. Claro que eu sozinha, você sozinha, a gente não vai conseguir fazer as coisas. A gente precisa, como foi feito durante esses anos todos, vários encontros internacionais, a gente também precisa ter essa unidade, a gente precisa também ter essa consciência coletiva da importância do cuidado com a natureza. Tudo bem para vocês? Então, gente, eu quero agradecer muito a atenção, por vocês ficarem até aqui comigo, me ouvindo. E, como eu disse, se tiver alguma dúvida, tá aqui os meus contatos profissionais para que vocês entrem em contato, porque é uma discussão permanente. A gente vai sempre estar conversando, sempre vai ter novas ideias, novas informações, novas reflexões. Aquilo que eu trago aqui para vocês não são ideias absolutas. Estamos sempre, né, a partir das pesquisas, da ciência, mudando, porque sempre tem dados novos, informações novas. Então, é um conhecimento permanente e contínuo. Então, eu quero agradecer demais a atenção de vocês e até a próxima aula.